Olá, gente. Hoje trazendo aqui para vocês algumas notas que eu julgo bem importantes sobre argumentação, o ato de argumentar. Esse gesto que nós já visitamos um pouquinho mais atrás, a trilha do argumento. Conhecemos um pouco na intimidade, mas com um comportamento distinto de conduzir os discursos, seja oral ou verbal, o argumento ele traz certos pontos que merecem ser destacados. Eu queria começar falando na primeira nota bem importante sobre o argumento, que diz respeito ao seu tom. Qual o tom do argumento, do gesto de argumentar? É um tom de prova, é um tom de comprovação, é um tom de se apoderar de que algo de fato existe ou existiu e que ficou marcado, seja pela fala de alguém, ali registrada de alguma maneira, inscrita, seja num documento, seja numa opinião de consenso que toma conta da coletividade perpassando gerações, seja pela lógica, o raciocínio, a faculdade indissociável do homem. Eu prefiro, sinceramente, transcender a visão mais comum que se tem do argumento apenas com a sua missão de convencimento. Então, essa primeira nota aí, só nos fazendo lembrar e destacando que argumento é muito mais do que convencimento. Argumento é principalmente credibilidade, comprovação. E aí a gente toca já em um outro ponto em relação à sua missão. Abrir as portas da credibilidade às nossas opiniões. Acho interessante que a gente se apodere desse destaque, ter esse olhar sobre o argumento, lembrando que opinião é o nosso modo de pensar, pessoal. Portanto, se é algo particular, a opinião, ela pode ou não ser crível, ela pode ou não ser verdadeira. Opinião é apenas uma maneira de pensar as coisas. Pessoal, não diria que é intransferível, porque existem pessoas que pensam similarmente a nós. Existem indivíduos que pensam de forma afim. Um outro momento sobre o argumento é que ele é sempre lido com a verdade. Ele sempre se abraça, entrelaça suas mãos com as mãos da verdade. E por quê? Porque ele demonstra de maneira direta ou indireta que fatos, que acontecimentos, que dados existem ou existiram e estão de alguma maneira registrados. Quando eu digo de maneira direta ou indireta, é que existem formas de a gente citar um argumento, que são duas. A direta, aquela em que eu me apodero de um pensamento, de um dado, de uma estatística, de um estudo e reproduzo fielmente termo por termo, vírgula por vírgula, quer falando, quer na linguagem verbal, na escrita. De maneira indireta é quando eu interpreto, eu me apodero de um pensamento e eu reproduzo com as minhas palavras, não necessariamente como eu faço nos discursos diretos em que eu argumento sendo fiel a cada vírgula do pensamento do outro. Outra nota importante é aquela que nos lembra que argumentar traz embutido 4 verbos, que são eles: relacionar, interpretar, citar e provar. Então, quando eu penso na palavra argumento, no termo argumento, vem aí essas 4 ações de relacionar a minha opinião com a opinião, com o dado,
com o estudo, com a teoria de outra pessoa. E aí interpretar nesse gesto de ser direto ou indireto, à medida que eu me apodero do pensamento, de um dado pensado por outra pessoa, e aí quando eu cito com a fala ou com a escrita, e nesse momento em que eu relaciono, interpreto e cito, eu automaticamente provo. Então aí os 4 verbos que envolvem o argumento. O argumento pode ser demonstrado de 2 maneiras, a favor ou contra, a um ponto de vista, a um modo de pensar, a um questionamento ou a uma visão de mundo. Queria tocar aqui também alguns lembretes sobre essa maneira, né, de se comportar no discurso que se chama argumentação. Argumentar é um comportamento que nos ajuda a refletir sobre nossas opiniões, sistematizar o nosso pensamento, organizar as razões do nosso pensamento sobre determinadas coisas, compreender e interpretar a nossa visão de mundo e também estimular o debate, acender os diálogos. Enquanto eu estou apenas opinando, não fica uma conversa rentável. O diálogo ele perde muito na transmissão, na troca de saberes, de conhecimentos. Quando eu me apodero do argumento, quando eu provo, quando eu comprovo, quando eu demonstro ali o pensamento de alguém com as minhas palavras, ou fielmente com a palavra, ou com as palavras deste outro alguém, eu estimulo ali o debate. Eu acendo a troca de conhecimentos e os diálogos também. Então, assim, dessa forma, o argumento se mostra um grande aliado, um parceiro indissociável do pensamento. É importante aqui, eu não posso deixar de falar no que é o pensamento, só para a gente conceituar um pouco e pensar um pouco sobre o pensamento. Que a gente fala muito em pensamento, mas vamos pensar o que é, afinal de contas, o pensamento. Então, sobre o pensamento, é importante não esquecer 3 coisas. A primeira é que pensar ajuda, colabora enormemente para a nossa compreensão de quem somos. Quando eu penso sobre mim, eu acabo compreendendo quem eu sou. O pensamento também nos auxilia a compreender o mundo como ele é, as suas nuances, os seus movimentos políticos, econômicos, ideológicos, sociais, educacionais, todas as áreas que envolvem o mundo, pessoais, afetivas. O pensamento também colabora enormemente para a interpretação e a investigação da realidade. É importante que eu não só receba a realidade, mas eu a interprete, a compreenda e principalmente a investigue. O pensamento ele me dá esse poder de investigar, questionar a realidade. Isso significa eu não aceitar tudo que me chega. É como eu disse mais acima, argumentar é eu ir a favor ou contra alguma coisa. Então por isso que é importante eu pensar. Pensar ajuda também os indivíduos a organizar 5 coisas: suas metas, seus planos, seus projetos, seus sonhos, seus desejos, seus passos futuros. Sem eu pensar, provavelmente eu não conseguirei realizar as minhas metas, os meus planos, os meus projetos, sonhos, desejos, vontades. Eu trouxe aqui um pouco do pensamento, porque pensar, o gesto de pensar, é interruptor constante e inarredável do conhecimento. É inconcebível, eu não vejo como possível, é impossível, não há possibilidade alguma de eu adquirir conhecimento sem eu pensar. Eu tenho que pensar sobre o que sinto, sobre o que vejo, sobre o que leio, sobre o que ouço, sobre o que eu toco. Então, por isso é que
eu utilizei essa expressão, interruptor constante e inarredável do conhecimento. É como se quando eu pensasse, eu acendesse uma luz sobre as coisas. E finalizando nossa conversa de hoje, que só o conhecimento torna possível a arte de argumentar. Para eu me apoderar de uma teoria, de um estudo, de uma pesquisa, eu preciso fundamentalmente pensar e tocar no conhecimento. Sem o conhecimento de algo que vá além de mim, da minha opinião, do que eu penso, eu jamais tocarei na arte de argumentar. Até a próxima.